A cada 10 minutos, uma mulher sofre violência sexual no nosso país. Mas, enfim, o que nós podemos dizer do que se trata uma violência sexual? Violência sexual é qualquer ato sexual ou tentativa de obter esse ato sexual, investidas ou comportamentos, comentários indesejáveis, tráfico ou qualquer outra forma contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção. Ou seja, resumindo, não foi consentido, não foi permitido, é violência sexual. Quem pode praticar essa violência? Essa violência pode ser praticada contra a mulher, por meio de qualquer pessoa. Namorado, marido, um desconhecido, qualquer pessoa pode realmente acabar se tornando um abusador. E a mulher, ela está exposta, ela pode sofrer essa violência não somente em casa, mas no trabalho, na rua, no seu trajeto. E isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque a violência sexual, depois do homicídio, é o tipo de violência mais cruel, porque ela diz respeito ao corpo, à maior intimidade da mulher. O agressor, na realidade, ele se presta a isso porque ele, naquele momento, ele se sente dono deste corpo. Então, a pessoa que está sofrendo a violência, ela fica totalmente ali vulnerável, à disposição daquela violência toda, e muitas vezes ela não sabe como reagir, porque tem o medo. Após o ato, muitas vezes ela não consegue procurar ajuda, porque além do medo tem a vergonha, tem toda uma estrutura social que ainda aponta essa mulher como culpada. A vítima torna-se agora culpada pelo que aconteceu. Quem nunca ouviu falar na imprensa, quem nunca ouviu falar até do seu conhecido próximo? Ah, ela foi violentada, mas também usava essa roupa curta. Ah, mas também com o decote daquele está procurando. Por que foi sair tarde da noite? Por que foi andar sozinha num lugar daquele? Não é isso que a gente escuta todos os dias? Sim, e o pior de tudo é que muitas vezes essas críticas, esses pré-julgamentos vêm de mulheres. Nós, às vezes, cometemos essas agressões. Então, a pessoa que já foi violentada, que já está com vergonha, que já se sente culpada, que tem toda uma dificuldade para relatar o que aconteceu, muitas vezes ela ainda tem que passar por isso. Eu vi isso muito evidente num dos atendimentos que eu fiz. Como eu disse, eu sou enfermeira, e numa dessas apareceu uma moça em torno de 20 anos que relatou com muita dificuldade mesmo, ela conseguiu nos contar o que havia acontecido com ela. Ela tinha um namorado há cerca de 6 a 8 meses, que ela estava namorando esse rapaz, e ele a chamou para um encontro, para um passeio. E aí, num determinado momento, ele chamou para um lugar mais reservado, e ao chegar naquele local, ela se deparou com mais 5 amigos dele. E ali, eles então a forçaram. Ela sofreu violência de todos aqueles rapazes. Foi horrível, foi triste, mas eu percebi que a maior tristeza dela, naquele momento, era de ter que ouvir as críticas. Será que isso é verdade? Será que ela não consentiu e agora está mudando o relato, mudando a história? Será que ela não provocou tudo isso? Será que ela já não havia combinado e agora se arrependeu? Enfim, foram muitas críticas. E aquela moça mal tinha forças para tomar algum tipo de atitude. Ela foi atendida, exames foram feitos, medicações foram ali administradas, mas o impacto psicológico, eu acredito que tenha sido o pior de todos. E o que aconteceu após foi assim, com as críticas, os julgamentos foram realmente traumáticos. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia de como uma coisa é grave, como a violência sexual é grave, só no ano de 2021 foram mais de 100 mil denúncias.
Foram muitas denúncias, 100 mil mulheres e meninas sofreram violência sexual. Então, a gente já vê que a coisa está muito séria. Infelizmente, entra ano, sai ano, e a gente não vê muita mudança em relação a isso. E isso dos casos que a gente tem conhecimento, casos que foram registrados, mas a gente não sabe se esse realmente é o número real. Não, isso foram dados emitidos pelo Fórum de Violência, tá? O Fórum, eu vou falar aqui certinho para vocês, foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele pega dados de todos os estados do país e monta essa estatística. E no ano de 2021 já foram mais de 100 mil casos. O que esperar agora do ano de 2022? Eu posso dizer para vocês que o número continua elevado. Mas agora que a gente sabe que são tantos os casos, agora que a gente sabe o quão danoso é julgar, repetir esses mitos a respeito da violência sexual, como a gente pode prevenir? Existe uma fórmula mágica? Acredito que não, sabe? O que mais a gente pode fazer é estar disponível para auxiliar outras mulheres, emprestar nossos ouvidos, ouvir aqueles relatos e estar atento se naquele relato de sofrimento, se porventura está ocorrendo uma violência sexual. E aí sim, a gente pode orientar e procurar ajudar essa mulher que está em sofrimento, sempre lembrando que cada caso é um caso. Aquela solução que é boa para mim, que é boa para você, de repente pode não ser a ideal para aquela mulher. A solução ela vai encontrar dentro dela e nós podemos orientá-la, procurar ajuda especializada, a denunciar. Se nós soubermos de algum caso, também podemos denunciar. Central de Atendimento à Mulher 180 está disponível, tem esse serviço disponível, nós podemos ter acesso e podemos fazer a denúncia, inclusive anônima. É importante a gente ter em mente a desconstrução desses mitos, essas ideias prontas de que a mulher ela se coloca em risco o tempo todo. Ora, se isso fosse verdade, não teríamos senhoras octogenárias, pessoas já tão idosas também sofrendo violência. Você nunca ouviu um caso desse na mídia? Esses casos são reais. Então, vamos começar a desconstruir esse mito, o mito de que num casamento não existe violência sexual. Pode existir sim, é marido, é casamento, mas se a mulher naquele momento não quer e ela é forçada, ela é constrangida ao ato, muitas vezes o marido diz, vou procurar na rua o que eu não tenho em casa. Isso é uma violência, ela está sendo coagida a consentir com uma relação que naquele momento ela não está preparada, naquele momento ela não deseja. Outro mito também é de que uma vez que a pessoa concordou, disse sim, ela tem que aceitar o sim até o final. O que eu quero dizer com isso? Uma moça tem um namorado ou conhece alguém e aí ela aceita um relacionamento sexual, só que chega na hora, ela desiste, ela volta atrás. Independente do motivo, se ali ela disser não, o não tem que prevalecer, não é porque ela disse sim lá na frente. E qual é a coerência disso? Vamos pensar, se num casamento a moça diz sim para o rapaz, significa que ela nunca vai poder separar? A gente sabe o número de divórcios que existe no nosso país. Não que eu esteja querendo aqui levantar a bandeira em favor do divórcio, não é esse lado. O que eu quero dizer é que, se num encontro, se a moça disse sim e na hora do ato sexual ela disse não, é não. Outra forma também de violência é se naquele momento o parceiro recusar, ele recusa, foi combinado o uso de preservativo e naquele momento ele não quer fazer o uso do preservativo e força uma situação. Ali também é violência sexual. E só para lembrar,
Também, se há uma coação, em caso de gravidez, uma coação para que ela venha abortar, ou se no casamento o marido não quer deixar tomar um contraceptivo, isso também se encaixa como violência. Estejamos atentas, estejamos alertas para que possamos nos ajudar umas às outras. Existe uma palavra em latim chamada soror, que agora muito se tem falado, que é a sororidade. O que quer dizer isso? Irmandade entre mulheres. Se nós mulheres estivermos unidas, se estivermos uma segurando na mão da outra, muita coisa vai ser melhorada, muito iremos alcançar. Não vamos entrar nessas falas, desses mitos, conforme eu falei, aconteceu porque deu mole, porque quis e agora está reclamando. Não, sejamos menos críticas, julguemos menos, não é? Sejamos mais unidas, mais empáticas umas com as outras. E em caso de suspeita, em caso de violência sexual, denuncie. Central de Atendimento à Mulher 180. Olha, eu não sei quantos minutos tem ainda esse vídeo, mas se nós passamos de 10 minutos, uma mulher já foi violentada e outra está prestes a sofrer violência. Obrigada.